Olá, bom dia a todos. Eu sou Pabline Rezena, responsável por eventos aqui na Thomson Reuters, e em nome da companhia agradeço a participação de todos neste webinar. No encontro de hoje, nós iremos falar sobre a importância da gestão jurídica e tecnologia na prospecção e fidelização de clientes, com a participação de Lívia Honorato, consultora de capacitação na Thomson Reuters, e Paola Tostes, coordenadora comercial também na Thomson Reuters. Antes de iniciarmos, eu informo que nós já recebemos algumas perguntas durante as inscrições e vocês podem ficar à vontade para mandar mais questionamentos aqui no chat deste web. Nós tentaremos responder o máximo de perguntas dentro do tempo que nós temos disponível. Agora, sem mais delongas, passo a palavra para a Paola Tostes. Obrigada, Pabline. Bom dia a todo mundo que está conectado. Bom, primeiro eu queria me apresentar, né? Sou coordenadora comercial hoje na Thomson Reuters. Trabalho aqui há 19 anos. Sou formada em economia, especializada em finanças, e queria dividir um pouquinho a experiência que eu tenho com toda a parte comercial, tem 19 anos que eu estou na empresa, aproximadamente por 9 anos. Eu fui à ponta, prospectando clientes, atendendo clientes, até a ponta final, e hoje eu coordeno equipes e auxilio os times a manter carteira de clientes, também prospectar, aumentando a carteira da Thomson Reuters hoje. Passo a palavra para a Lívia, presente. Bom dia, Pabline, bom dia, Paola. Bom dia para todo mundo que compartilha desse momento com a gente. Queria começar agradecendo, tá, Paola, pelo convite, pela oportunidade. É com muito carinho e empolgação que eu vim para essa conversa aqui hoje. Bom, eu sou Lívia, né? Eu sou advogada, formei na Universidade Federal de Juiz de Fora, e eu tive algumas extensões, ênfases, né, em privacidade, proteção de dados e o uso de tecnologias de reconhecimento facial. Ao longo aí da minha trajetória com direito, eu trabalhei em alguns escritórios de advocacia da minha cidade, mas eu me encontrei mesmo na Thomson Reuters, né, inicialmente ocupando a posição de analista de sucesso do cliente. Então, meu foco era implantar e fazer dar muito certo tecnologia dentro do ambiente de um escritório de advocacia, otimizando, né, as rotinas dos advogados, Brasil todo. E hoje eu ocupo a posição de consultora de capacitação comercial. O meu foco agora mudou um pouco, é mais o conhecimento e o desenvolvimento interno, né, para a gente melhor atender o mercado jurídico. Bom, e aí, para a gente dar início à nossa conversa, eu queria te convidar, Paola, diante aí da sua expertise, toda a sua experiência, né, de mercado jurídico, o que você enxerga que aconteceu e que a gente precisa se adaptar e aproveitar as oportunidades? Obrigada. Então, durante os 19 anos acompanhando a parte tecnológica e desenvolvimento dos escritórios de advocacia, a gente viu uma mudança acontecer muito grande. É o que falam hoje da advocacia 3.0, advocacia 5.0, já nos dias de hoje, falando já em inteligência artificial. Então, lá no início, quando eu iniciei esse trabalho de implantar software, consultoria dentro dos escritórios, existia um ambiente muito familiar. A gente via a sociedade ser composta por irmãos, primos, os negócios serem passados de pai para filho, e todos sempre com a formação em direito, fazendo todo aquele tradicionalismo, grandes fachadas, e ao longo do tempo isso foi se transformando. Ali a gente via que não existia uma transparência do que os escritórios proporcionavam, os clientes precisavam das demandas, era aquele trabalho de porta em porta ou indicação, a gente tinha dificuldade, tanto dos escritórios encontrarem seu público-alvo, como também o público-alvo que necessita de um profissional específico, encontrar onde esse profissional está. A gente sabe que antigamente, ainda hoje, não é permitido pelas leis da OAB que façam-se propagandas ou grandes chamativos para iniciarem demandas. Então, este público, que são os advogados, sofrem com essa dificuldade também de onde eu encontro o meu público-alvo. Então, a gente vem de uma realidade de muitos papéis e a tecnologia foi invadindo escritórios de uma forma geral, seja pelo PJE, agora em 2015, assim como sistemas de tecnologia. Então, muitas das coisas a gente vê aí no slide, né? Eu vi essa cena há pouco tempo num evento da Thomson Reuters, uma profissional, uma sofregente, e essa imagem, acho que ela diz muito de como eram as mesas antes. A gente tinha o fax, o computador de mesa, e tudo isso estava num lugar físico.
Hoje a gente vê mesas limpas, aqui na Thomson Reuters mesmo, as mesas ficam à disposição para que a gente, com o uso da tecnologia, com seu notebook, com seu celular, onde quer que a gente esteja, a gente consiga acessar e estar em contato uns com os outros. Então, Lívia, você que também já trabalhou, já vem numa nova geração de ter formado em Direito, trabalhado dentro dos escritórios, o que você, com a sua experiência, viu e trouxe para a gente de expertise para a consultoria dos clientes? Perfeito, Paola. Eu realmente tive, né, a imersão, de fato, no mercado jurídico após 2015. Teoricamente, né, voltado para processo eletrônico, uma onda mais digital, né, mais voltada para tecnologia. Só que na prática, até acho que pelos tradicionais problemas da justiça, né, tempo e custo, eu tive um contato expressivo com processos de papel, solenidades, práticas desse mercado, assim, mais, né, advocacia mais familiar que você acabou de descrever. E aí eu trouxe um ponto também que eu achei bem bacana a partir da sua fala, é que o mercado jurídico ele mudou, só que o mercado leigo também. Hoje, justamente por causa da tecnologia, do PJE, as pessoas têm acesso a informações que antes elas não tinham. Era muito mais difícil uma pessoa ir até o fórum para folhear o processo dela de papel do que acessar um site para ver. Isso trouxe desafios, mas também trouxe oportunidades, né? Para conversar, a falar sobre isso. E ao longo dos anos, um ponto que desde quando eu estava na faculdade, eu escuto, né? Venho escutando, é que tem muito advogado. Você tem que ser muito bom, você tem que se diferenciar enquanto operador do direito, porque a concorrência, ela está, assim, desleal, digamos assim. E aí eu até procurei um dado, ele é antigo, desde 2017, mas que falava que dentre as 210 milhões de pessoas no Brasil, aproximadamente 1,5 milhão eram advogados. E eu estou falando advogado mesmo, exercendo advocacia, nem é bacharel em direito. É como se tivesse um advogado para cada 164 no Brasil. Realmente é um número que impressiona, né? E aí, onde que estão, né? Eu peguei meu canudo. Como eu encontro agora as pessoas que eu vou atender? Como eu faço aqui para ter cliente, essa concorrência? Até uma pergunta que a gente recebeu previamente, né? Como que a gente lida com a prospecção, entre aspas, né, de clientes dentro desse mercado? E aí eu pensei, né, sobre isso, nesses dados, e agora eu trazendo também um pouco da minha experiência enquanto profissional de sucesso do cliente aqui na Thomson Reuters. Né, eu fui notando e vendo o resultado, acompanhando o resultado de escritórios, a partir do momento que eles buscaram se especializar. O foco era se tornar referência no que fazia, seja em um ou nos mais diversos ramos de atuação. E eu falo referência, especializar, não só em se tornar especialista, por exemplo, eu tenho uma qualidade incrível ao tratar dessa matéria, mas principalmente em posicionar a sua marca, seu escritório, dentro das mídias sociais, dos eventos, das revistas, tudo isso passou a ser um foco. E eu até coloquei que eu vejo isso muito dessa virada de chave. A gente superou a natureza jurídica ali de escritório de advocacia como sociedade simples para elevar a concepção de que o escritório é um negócio, é uma empresa. Eu preciso ter um objetivo, missão, visão, valores. Os sites hoje em dia, eu vi essa modificação acontecer, todos contêm esse tipo de coisa. Isso faz parte de se posicionar, né, comercialmente, digamos assim. E aí, os escritórios que eu mais expoentes, assim, que eu trabalhei, quis trazer esses exemplos, eles já possuíam um setor comercial estruturado, né? Se não tivesse um setor, né, dado o tamanho, eles tinham pelo menos a figura de um advogado mais negociador, uma equipe de conteúdo, essa preocupação, né? Eu pude ver isso na prática. E, por fim, eu coloquei ali KPIs e estratégia, porque eles tinham muito foco em traçar a métrica, para planejar a ação, com base nas ações que tomaram, aprender com os erros, identificar de onde vem o cliente, se é por indicação, se é por evento, se é por causa do meu site, qual que é o tipo de posicionamento, né, daquele escritório dentro do mercado jurídico, com base nas minhas ações. O que eu mais faço?
onde eu posso, às vezes, escalar, porque isso aqui eu já tenho a tese pronta, eu só preciso aumentar ali a quantidade de clientes. Tudo partia muito do dado, tá? Trazendo essa perspectiva para vocês. Até porque, se eu tenho um objetivo, uma visão, um resultado que eu quero alcançar, eu preciso analisar se o que eu estou fazendo está me levando para lá. Porque muitas vezes a gente viu que isso estava disperso, né? Então, isso foi bem bacana. Bom, Paula, eu queria te provocar aí também um pouquinho de qual que é a sua visão desse cenário atual, o que você conseguiu ver sobre a sua perspectiva. Perfeito. Aquele cenário que a gente fala da empresa familiar, ele vem trazendo, junto com as modificações tecnológicas, para a necessidade de prospecção e de especialização, como você trouxe. E essa especialização eu vejo não só na parte formal de estudo, mas acontecer em cisões, acontecer em correspondências. Hoje tem escritórios que têm em várias partes do mundo profissionais trabalhando de diferentes ramos, e nisso aumentando a carteira de clientes que o escritório pode atender. Então, a gente vê diversas formas, ou no escritório, que ele hoje, eu vou ser o especialista em demandas familiares, eu vou ser especialista em sucessões. E os escritórios que querem robustez, se tornando atendente de uma fatia maior do mercado, tendo ali núcleos de eu sou profissional que atende famílias, sou especialista nisso, vou me juntar a um outro profissional que seja especialista no ramo empresarial, e isso trazendo aí com as cisões, fusões e modificações, muito mais poder e conhecimento para dentro dos escritórios, e assim também um portfólio muito maior e um poder de alcance muito maior dentro das mídias, das redes sociais e até mesmo da carteira de cliente interna. Aqui dentro do comercial, eu costumo fazer sempre esse paralelo quando eu converso com um advogado sobre como eu prospecto. A gente fez uma cadeia de onde estão os meus clientes, como eu impacto esse nicho, qual que é o meu ICP hoje, com quem que eu consigo conversar, como eu acesso essas pessoas, é através do telefone, é indo até elas, é através do Instagram, dentro das limitações que a gente tem de alcance, como que eu me comunico com esse público? E a gente vê que hoje uma ferramenta espetacular é a internet. Se eu preciso hoje de um profissional, eu consigo digitar ali, poxa, eu preciso de um advogado especialista na vara familiar. E esse portfólio me traria hoje as páginas das pessoas que estão aqui conversando com a gente, que são desse nicho. Um advogado que é especialista em sustentação oral, que tem muita experiência com isso. A imagem dele está ligada a isso? Ou dentro de uma negociação, eu vou precisar conversar com o meu cliente e contar para ele qual que é a minha especialização, despertar nele confiança, interesse, mostrar que eu tenho todos os requisitos que preencham as necessidades dele, ou ele já chega até mim sabendo em que eu sou formada, quais são as minhas especialidades. Então, páginas como o LinkedIn, o Instagram, fomentadoras de conteúdo, facilitam muito esse canal para chegar até o público-alvo. Então, é saber, através de métricas que a gente colocou aí no PPT, quem são os clientes que eu atendo hoje? O que eles trazem para mim em termos de financeiros? Esse é o público que eu quero fomentar? Eles vieram de qual lugar? Como que eu me comunico com este público para que ele venha até mim, já que eu não posso fazer uma questão agressiva de chamá-los para dentro do escritório? Então, hoje eu vejo escritórios que vão para o Instagram e fazem lives, ou publicam conteúdo, ou partilham informações. Às vezes eu vejo clientes de, olha, a minha geração não é essa, eu estou me adaptando às tecnologias, mas eu não sou a pessoa que é geradora de conteúdo, que vou abrir meu Instagram, que vou fazer uma live no YouTube, e eu estou competindo com pessoas, com profissionais que agressivamente estão fazendo isso. Então, a gente se coloca, a Thomson Reuters sempre muito parceira, que a gente tem nas páginas, seja no LinkedIn, seja no nosso site, materiais com visual muito práticos para que você consiga comunicar através de mensagens simples que você está no mercado, que você se posiciona nesse mercado como um especialista, que você tem empresas parceiras que te trazem todo um respaldo de confiabilidade, qualidade e que te possibilite network. A gente hoje aqui está no bate-papo, onde a gente está trocando informação e experiências. Então, essa é uma realidade que não existia e hoje a gente consegue facilmente acessar as pessoas que têm interesse comum no mesmo assunto, no mesmo tema, numa mesma especialização.
E aí é o que a gente colocou aqui, né, no slide, para vocês refletirem mesmo. Como que vocês posicionam o escritório de vocês dentro do mercado hoje? Vocês já pararam para pensar? Vocês conhecem o seu cliente ideal? O que que eu quero? Eu quero trabalhar só com pessoa jurídica, quero esse perfil. O que distingue vocês dentro desse cenário, né? E aí, até o nosso webinar inaugural de 2024, que falou sobre as tendências, né, do mercado, não sei se alguém teve a oportunidade de participar, eles levantaram um ponto que conecta muito com o que a gente trouxe, que é o foco na comunicação. Não tem como a gente falar de aumento de carteira de clientes sem falar de comunicação. E aí a gente preparou comunicação sobre dois aspectos. Não só uma comunicação com os clientes, essencialmente os que já são clientes do escritório, mas também uma comunicação com o externo, com o mercado, né? Porque a Paula levantou. E aí eu vou trazer um ponto que eu vi muito assim latente nos escritórios em sentido de investimento mesmo. Eu fazia, né, conversei com bastante escritório do país e eu perguntava, como que está a perspectiva do futuro, algum projeto em mente, parceria, investimento em marketing. Os que não tinham investimento em marketing já, seja uma pessoa, seja uma agência, eles falavam, é algo que a gente está planejando para o final do ano, para daqui 6 meses. Já estava na mente, né, desses escritores. E a gente também recebeu uma pergunta prévia sobre esse tema de como que eu compatibilizo, então, né, esse marketing jurídico com todos, né, os limites éticos e provimentos da OAB. Eu vi, gente, dá para desenvolver muita coisa legal, né? Não dá para falar de prospecção ativa. Vou ligar para as pessoas e perguntar se está precisando de um planejamento tributário, se está querendo divorciar. Não vai acontecer. Propagandas agressivas, ostensivas, né? Nada disso. Ostentação também, tá? Carrões, enfim, advocacia, isso, tudo mais. Só que eu vi muito resultado no marketing de conteúdo. Justamente comunicando virtualmente o que seu escritório é. Compartilhando vídeo, posts em linguagem acessível, falando sobre um tema. Quando tem uma notícia que tem a ver com sua área, comentar. E aí, não, eu não gosto de comentar, colocar, né, meu rosto. Não tem problema, faz um post. Algo simples, tá? Que já funciona muito. Se você conseguir colocar num formato mais visual, ótimo. Mas se não, também já é algo, né, válido, bacana, né, Paula? Queria dividir um case aqui muito bacana de um grande escritório que eu visitei há uns anos atrás, um escritório de renome, a gente não pode citar nomes aqui, e eu fiquei maravilhada com a estrutura do escritório. E eles tinham muito bem definido o que era o nicho de mercado e qual era o público que eles queriam atingir. E eu lembro na ocasião que o advogado me disse assim, Paola, eu não cobro consulta. Aí eu falei, como assim? É o seu tempo, vocês são renomados, né, procurados por todo o Brasil. Ele falou assim, sabe por que hoje eu sou procurado por todo o Brasil? Porque eu defini que a minha estratégia de marketing é o meu percentual de ganho. Então, eu faço a consulta gratuita, e dessa consultoria gratuita, óbvio que o meu cliente já sai satisfeito e vai me recomendar, porque ele já teve toda uma orientação. Ele não teve custo algum, mesmo que eu não seja a pessoa que vá levar à frente a demanda dele. Inclusive, indico correspondentes e parceiros que vão atendê-lo. Só que a minha meta é colocar no meu site. Eu tenho 95% de ganho nas minhas causas. E a minha marca é eu não perco. Então, eu justamente faço a consultoria gratuita, porque além de eu atingir um mercado maior, ter um network com outros mercados correspondentes que não necessariamente são hoje meus concorrentes, eu consigo ter a minha marca pautada na confiabilidade e no ganho de causas. Então, o meu preço é diferenciado, porque eu foco nisso e eu entrego resultado, com métricas visíveis. E aí ele veio com todo um processo que a gente acompanhou de implantação de sistema e de rotinas dentro do escritório, onde ele privilegiasse o fácil acesso à visualização de métricas jurídicas dentro da carteira dele, de quais são os casos que eu ganho,
onde que eu advogo, qual foi o material utilizado. Então, a gente estruturou para que todas essas informações estivessem na mão dele de forma fácil, rápida, atualizada, para que ele cada vez mais inchasse as métricas de eu sou o cara que entrega a qualidade de resultado e o índice de ganho altíssimo dentro do atendimento que eu faço. Então, eu achei um case muito interessante para compartilhar, porque foi um nicho muito específico, que até então eu não tinha visto um escritório fazendo este formato. Como posicionamento da marca é importante, né? E ainda isso me fez pensar numa coisa. Vou dar um exemplo, fazer uma comparação aqui, bem simplória. Precisava buscar uma especialidade médica recentemente. E eu não tinha uma indicação, eu não conhecia, né? Não tinha esse profissional, ninguém me indicou. E o que eu fiz? Eu procurei o nome dos médicos que tinham no meu plano de saúde no Instagram. Foi a primeira coisa que eu fiz. Se eu quero ir num restaurante, eu pesquiso o perfil do restaurante no Instagram. E se ele já não tem perfil, eu já fico meio assim de, pode ter 5 estrelas, que eu já vou ficar com o pé atrás. Só uma fotinha assim, com fundo branco. Qual que é o cuidado, né, que ele teve com aquele perfil? Hoje em dia, a Paola fala uma coisa que eu acho sensacional. Antigamente, as pessoas batiam na porta, visitavam o escritório, até lá. Eu tenho diversos colegas que formaram comigo, que são advogados, que não têm sede. Eles têm escritório, mas é completamente virtual. Qual que é a porta de entrada? É o Instagram, é o LinkedIn, é o site. E aí vai depender com quem eu quero me comunicar. Porque dependendo do seu público, do seu cliente ideal, vai ser no Instagram, vai ser no LinkedIn. Não vai ser nem no Instagram, nem no LinkedIn, vai ser no site. Então, esse é um primeiro ponto que a gente viu dar muito certo. Um outro aspecto para fazer marketing pensando nessas mídias. Compartilhem vídeos da própria rotina. Não precisa compartilhar tudo do que você faz no seu dia, mas pequenos trechos que conectem com quem você quer atingir. Trecho de atuação. Você não pode postar, por exemplo, você fazendo uma audiência completa, nome de parte, imagem, né, das outras pessoas. Você pode postar um trecho da sua atuação, da sua sustentação oral, já que você faz isso, para mostrar um pouquinho do seu trabalho, né? E isso conecta muito. A gente viu que para o escritório se tornar referência era uma etapa, né? Às vezes, realizar alguma live, produzir algum tipo de conteúdo que seja material de consulta para outros estudos, ou com foco num nicho específico. Além de direcionar, você se posiciona, você mostra o seu trabalho, né? A sua vitrine ali, essa caixa de entrada fica bem, porta de entrada, né? Fica bem melhor. Você pode pensar até no futuro, não necessariamente traduzir apenas a sua realidade. Pode falar assim, não, aonde eu quero chegar? Eu vou me comunicar dessa forma. Uma coisa que eu vi muitos clientes fazendo, se posicionar sobre temas quentes do momento. Às vezes tinha a ver alguma questão tributária, que alguém paga menos tributo, vou comentar sobre. Gente, isso gera muito engajamento. E muitos dos profissionais do direito, eles são também professores. Sim. Outro tipo de interação muito comum, eu vejo sobre postarem a respeito de dúvidas comuns ou até mesmo sobre linguajar, como os advogados se comunicam, porque é muito comum, mesmo que o advogado emita um relatório para o seu cliente, se ele for principalmente pessoa física, embora ele já tenha um percentual de conhecimento muito maior do que há tempos atrás, ainda assim a linguagem jurídica é muito específica, a gente costuma falar do juridiquês, né? Então, é necessário que o profissional do direito exemplifique, esmiúce, para que o cliente se sinta seguro de que a informação e o feedback que ele está tendo do processo dele, ele está compreendendo de fato. Então, essa transparência e esses profissionais que se colocam como estou aqui não tira dúvidas hoje, escuta-se muito falar sobre previdenciário, o que esse nicho faz. Então, a gente vê essas trocas de ensino mesmo, que fomenta tanto o mercado mais jovem que está entrando agora e quer o conhecimento daquele profissional experiente, como também pessoas de outro nicho, alunos, população em geral. Então, chega a ser até um trabalho social de comunicar à população. E nisso, a marca vai ficando registrada sobre a confiança, sobre o conhecimento. É como se o seu currículo tivesse o tempo todo exposto
quando você se comunica com essas pessoas. Exato. E de alguns exemplos, tem que seguir esse caminho na sua área, tá? Se você quer aumentar a sua carteira de clientes. Não precisa contratar alguém, não precisa fazer nada muito elaborado, mas pense aonde você quer chegar. Pense o que você quer. E como você quer ser encontrado. É Exato. uma coisa que eu me pergunto, e eu estava conversando ontem com a minha gestora e falando sobre eu ter feito uma reforma no meu LinkedIn. Porque eu parei e pensei, eu não estou hoje à procura do mercado, mas se eu quero ser referência no que eu faço, não adianta eu mostrar só para as pessoas que estão à minha volta. Eu quero que uma pessoa que procure uma coordenadora comercial com conhecimento de todo o processo de vendas, lá no Acre, ela tenha acesso hoje à minha página. Seja por trocas, cursos que eu fiz, alguém que está começando hoje nesse mercado tenha conhecimento. E essa interação ela vai acontecendo em diversos nichos e isso vai profissionalizando cada vez mais todas as profissões. Porque eu estou ali no LinkedIn, quando vê a Lívia traz um tema novo sobre direito, ou sobre vendas, ou sobre costumes sujas, isso vai gerando conhecimento que impacta todas as áreas do mercado, porque uma questão vai impactando na outra. Por exemplo, a gente traz aqui sobre relatórios. Quando o meu cliente faz um relatório, é uma necessidade interna do advogado e do escritório que ele tenha acesso fácil às informações, de uma forma visual, de fácil entendimento, para tomada de decisão. Só que ele também emite esse relatório para o cliente dele. E eu tenho que pensar que eu estou gerando para o meu cliente a capacidade dele mostrar transparência, confiança, segurança. Ele vai ter naquele relatório a logomarca dele e pensar que este relatório vai para a mão dos clientes do meu cliente. Então, vão ser pessoas que vão ter acesso ao meu trabalho, ao meu conhecimento e ao meu relatório em outras mãos, que é o que a gente fala do popular boca a boca, né? Então, às vezes, uma indicação, ela vem no formato sutil de eu trazer, às vezes, aqui para vocês um dado ou uma informação que vai ter ali a marca Thomson Reuters, igual eu comuniquei aqui, dentro do nosso site, do nosso Instagram, são postados diversos conteúdos ou profissionais falando sobre temas diversos. Então, já é um insight de, poxa, depois eu vou visitar essa página, eu vou visitar o perfil da Lívia, porque eu quero entender um pouco mais sobre a rotina dela, trazer um pouco dessa expertise para dentro do meu trabalho também. Então, eu consigo ver uma trajetória de prospecção, atendimento, jornada do cliente, muito igual para qualquer nicho, seja uma padaria de esquina, seja a Thomson Reuters enquanto uma multinacional, seja os escritórios de grande porte ou escritórios que são mais especializados e têm menos número de pessoas, mas tem um renome e uma marca bem posicionada dentro do que deseja, todos precisam se preocupar com onde estão os meus clientes, o que a gente chama hoje de ICP, né? Onde eu os encontro, como eu me comunico com eles. As pessoas hoje que buscam informação, elas vão trazer esses dados aonde? Eu vou ser encontrada lá? Que eu costumo falar, às vezes o profissional que está mais em destaque, nem sempre ele vai ter o melhor currículo, ou melhor percentual de êxito, ou as informações mais confiáveis, ou a estratégia mais matadora. Possivelmente, ele é o cara que melhor se posicionou, e ele vai ser encontrado primeiro. Então, é a gente saber se colocar de onde eu quero ser encontrada, e como eu quero ser encontrada. E, de forma simples, a gente consegue auxiliar com insights, acredito, espero que depois desse bate-papo com alguns, e também no bate-papo que a gente tem aqui pessoalmente, quando os clientes nos procuram, seja em eventos, seja através do site, a gente sempre tem um formato de conseguir atender a demanda e a estratégia dos nossos clientes. Sobre o que a gente falou também de personalização. Funciona aqui dentro do comercial, funciona para o escritório e para qualquer outro nicho de negócio. Quem é a pessoa com quem eu estou falando, o que ela gosta, como ela gosta de ser chamada, como eu transpareço para ela que eu estou atendendo todas as exigências e todas as necessidades dessa pessoa. De fato. E aí, assim, a Paola introduziu e a gente falou bastante de comunicação externa. Então, a gente colocou aquela frente. Hoje em dia é marketing jurídico. E vistam na vitrine de vocês. E como a outra frente fundamental que a gente quis trazer foi e como é a comunicação com os seus clientes, né? A gente já falou que os clientes dos escritórios estão mais exigentes e eu queria até compartilhar, porque eu posso comentar que eu vivenciei alguns cenários aí com vocês. O primeiro deles foi do cliente mandando o WhatsApp constantemente para o escritório.
dizendo que viu uma movimentação, perguntando o que significa, por que está demorando, quanto tempo vai levar. É um volume absurdo, né? Quase precisa contratar uma pessoa para ficar respondendo no WhatsApp. Um outro caso, e aí esse eu vivi na prática, é quando a gente atua com pessoa jurídica e eles pedem para que a gente alimente um sistema deles diariamente para que eles tenham acesso a como está o andamento dos processos. E, gente, isso levava, no escritório que eu trabalhei, tinham quatro estagiários além de mim, só para alimentar esse sistema, porque era um volume muito grande de processo, tudo bem. Mas mesmo assim, será que não tem uma forma melhor de a gente se comunicar, né? Tem também aquele, né, cliente que exige um relatório, um formato específico, só pode ser daquela forma e precisa ser com essas informações desse jeito. E aí, o que a gente viu? No final do mês, horas e mais horas, às vezes dias e dias, para poder elaborar esse relatório, para mandar e comunicar com o cliente como estão as coisas, né? Tem diversos casos, mas, né, particulares, se vocês quiserem compartilhar como vocês fazem aí, o que acontece, podem ficar à vontade. Mas, dentro desse cenário, eu queria compartilhar alguns comos, né? Como que eu trago, então, transparência na comunicação com o meu cliente? E aí, o primeiro que eu trouxe foi o que eu vi muito sucesso, que é vincular o site do escritório como sendo o canal oficial de comunicação. E aí, gente, vou até trazer rapidamente algo que aconteceu no ano passado. A gente precisa até pensar em golpes, tá? O que a gente viu? Alguns escritórios nos procuraram porque eles tinham por hábito comunicar pelo WhatsApp. Então, mandava às vezes uma guia para ser paga, porque é mais fácil, concordo. Às vezes perguntava, respondia. Só que o que aconteceu? Criaram WhatsApps passando pelo escritório e aplicaram um golpe em clientes. Diversos clientes pagaram boletos falsos. Fizeram transferências que não deviam, né, ter sido feitas e tiveram um prejuízo financeiro. Mais do que prejuízo financeiro, prejuízo da reputação. Qual é a credibilidade que isso faz? Perda de dados. Exato. Então, assim, né, quando a gente vincula o site, a gente garante mais segurança, né? E além disso, a gente pode falar, olha, tudo que tiver de mais novo vai estar lá. Se não tem nada, é porque não tem nada novo. Confia no meu trabalho. E já é um estímulo para que o cliente, visitando a sua página, às vezes ele está ali devido a uma demanda específica e vendo seu site, ele olha, ele também tem essa especialização, talvez eu possa utilizá-lo também no meu trabalho, também eu posso fazer um consultivo. Olha, ele é especializado em mitigar riscos. Então, acaba sendo também já uma forma de fazer propaganda. Às vezes, conversou com um colega que tem uma demanda, algum problema, quando ele vai entrar lá para ver sobre o processo dele, olha só, a doutora Lívia também lida com esse ramo, olha o percentual, ela dando palestras a respeito desse tema. Então, eu posso indicá-la e nisso o site vai se popularizando como medida de segurança, comunicação e também como uma vitrine do seu trabalho como um todo, assim como dos parceiros. Verdade, eu não tinha tido esse olhar. Muito legal, realmente. E aí hoje, né, que eu vi, os nossos clientes, eles conseguem liberar um login, uma senha para comunicar, né, de forma segura e transparente no site deles, estão até trazendo as propagandas e informações do processo. E aí o terceiro ponto que a gente trouxe foram sobre relatórios, né, uma outra forma que eu vi ter muito sucesso nessa transparência foi combinar o agendamento de relatórios. Então, eu já deixo programado uma data e um formato de comunicação. Lógico, melhor que a gente consiga trazer tons de personalização que a gente está comunicando, né? É o ideal que vocês consigam automatizar esse envio. Vocês não precisem ficar configurando sempre. Também facilita. Além de, né, economizar o tempo. E aí, se eu tivesse que fazer uma aposta, eu apostaria nisso, que é algo que eu vi crescendo muito, de como comunicar, como ser transparente, que é usar BI, né? Só antes de você passar para o BI, que você vai mostrar, eu me lembrei que agora de um outro caso, eu acho bacana a gente trocar cases reais de vivência com clientes que a gente teve que trouxeram insights muito bacanas. Hoje a gente tem muitas informações públicas que a gente consegue filtrar e ter um relatório dessas informações.
E teve, muitos anos atrás, eu também não vou poder citar aqui o nome, mas aqui na nossa cidade, um órgão público tinha um escritório que queria que esse órgão público fechasse um grande contrato com eles. Só que na época o órgão público alegou que não tinha dinheiro para fechar esse contrato, porque 1 milhão era um valor muito expressivo para que eles destinassem a um contrato anual de advocacia. Isso era 1 milhão muitos anos atrás, né? Hoje seria outro valor. E que não justificava o gasto em contratar aquele escritório para uma advocacia preventiva. E na época eu vi eles usarem de forma muito inteligente o acesso a informações públicas, mais relatórios, para fechar esse contrato. Na última reunião, a empresa, a Thomson Reuters, ajudou eles a fomentar esse relatório e pegar dados para que eles tivessem tudo isso no formato que precisavam. Eles conseguiram levantar quantos processos esse órgão perdeu a revelia no ano anterior, só os casos de revelia. E isso somava um montante muito maior do que 1 milhão. E ele falou assim, olha, efetivamente, a gente também trouxe das métricas, efetivamente eu estou te dizendo que eu tenho acesso a esse tipo de informação e eu estou te dizendo que parte desse 1 milhão não teria sido perdido se vocês não tivessem pagado tantos valores, simplesmente porque não tinham conhecimento de que os andamentos em nome de vocês estavam acontecendo. Então, é um case que eu gosto muito de trazer quando clientes viram para a gente e falam assim, tá, hoje eu estou implantando um sistema de vocês, mas como que efetivamente vocês me ajudam a prospectar no mercado? Eu sempre trago esse case, eu usei esse case depois para auxiliá-lo também numa grande empresa, ele quis conquistar uma grande empresa de telecomunicações, que tinha um número muito alto na Anatel de reclamações e também de perdas de casos, e também conseguiu conquistar esse contrato. Então, são formas e métricas efetivas e relatórios que eu quis trazer para ilustrar de que realmente faz diferença e impacto lá na ponta. Porque, obviamente, quando ele trouxe que 1 milhão não era um valor tão alto, visto que mais de 1 milhão eles perderam a revelia no ano anterior, isso poderia ter sido represado, valia-se a pena o investimento na advocacia consultiva, porque parte dessas demandas, assim como outras novas, poderiam ser mitigadas caso esse planejamento tivesse acontecido antes. Incrível, sensacional. É isso aí. Isso de anos atrás, né? Imagina agora. E aí é o que eu estava comentando. Esses dados hoje estão sendo utilizados para formar gráficos, dashboards, para usar mesmo de business intelligence para mostrar resultado, seja para internos, seja para os clientes ou futuros clientes ou para o mercado, né? Então, é uma maneira mais automatizada e visual de comunicar atualização, informação. Isso para os clientes, principalmente aqui nesse primeiro momento. E aí, é uma coisa que a Paula falou, a gente só precisa usar os dados do jeito que a gente tem. Organizar. Porque eu sei que seja num grupo do WhatsApp, seja numa planilha de Excel, seja num software de gestão, vocês vão ter dados. O foco e o grande desafio também, não vou falar que é fácil, é transformar isso em uma comunicação clara. Como fazer dashboards para o cliente, por exemplo? Informar tudo que seja, né, pertinente àquele caso. Como transformar esses dados para posicionar minha marca? Voltando lá no início, né? E tem um outro ponto, quando a gente fala de comunicação para cliente. Quando vocês elevam o seu nível de serviço, o seu nível de atendimento, eu entendo que vocês estão posicionando sua marca. Esse é o nosso jeito de fazer as coisas. E posiciona um novo patamar de mercado. A gente vê isso nos últimos anos. Antigamente era luxo uma criança estudar inglês. Hoje em dia é sobrevivência. As crianças estão estudando inglês porque já se espera que elas cheguem no mercado falando inglês fluentemente. Então, toda vez que um advogado lança um patamar de qualidade de informação, de transparência, de confiabilidade, ele não está fazendo um gasto só para ele que ninguém está. Ele está se elevando acima do patamar comum e gerando uma necessidade no mercado de que outras pessoas também adotem isso. Ou, claramente, eles serão diferenciados perante o mercado, porque eles têm essa certificação, eles têm esse conhecimento, eles têm essa facilidade de transparência, de entrega e de rapidez, enquanto os demais não. Não, excelente. Por falar em se diferenciar, me lembrou também um caso recente que a gente conseguiu trabalhar junto aqui. A gente tinha um escritório que era referência no ramo de direito previdenciário.
E eles começaram com esse trabalho de divulgar material, buscar engajamento, postar em site. Eles começaram com isso, porque eles queriam aumentar a área de atuação, eles viram na política uma oportunidade. E aí, olha a importância de aliar tudo isso que a gente já conversou. Porque a partir dos indicadores que eles conseguiram monitorar os clientes prontos, do sucesso de determinada ação, o tempo que ele levou para atender, enfim, e de onde eles queriam chegar, da própria operação ali, que precisava fazer, eles começaram a se lançar como especialista e autoridade na área e a buscar parcerias nos municípios adjacentes, movimentando esse ramo e trazendo clientes todos em volta. Porque, às vezes, a pessoa do município vizinho vai procurar o advogado da cidade, só que o advogado da cidade vai indicar. Ou então ela já vai procurar direto. Então, pela especialização, pelo posicionamento, isso só foi possível dada a mensuração dos resultados, eles começaram a executar as ações. Eles viajavam para municípios vizinhos depois de tanta demanda que tinha. É assim que começa essa expansão, né? Bom, aí eu tomei a liberdade de trazer um slide, uma imagem, na verdade, que ela sempre me impacta de alguma maneira quando a gente fala de dado e de mercado jurídico. Por quê? Quando eu trabalhei em escritório, e não tem muito tempo, tem 3 anos, tá? Na minha cidade, em Minas Gerais. A gente tinha desafio de chegar aqui, de ter um relatório estruturado em Excel. Só que o que eu vi com alguns clientes da Thomson Reuters é que eles já estão aqui, ó. Eles já conseguem estratificar dados, transformar de uma maneira visual, né? Impressionar clientes, aumentar o valor agregado, ticket médio do serviço e facilitar, porque isso aqui você automatiza. Então, acelera a tomada de decisão, né? Exatamente, acelera a tomada de decisão. Então, é algo para vocês refletirem, né? Qual que é o desafio hoje, se há desafio? Você chegar aqui, você chegar, né, nessa parte de dashboard. Batendo o olho ali, eu vejo ali pelo mapa do Brasil, é um gráfico sobre valor que cada estado me dá de retorno. É uma tomada de decisão muito rápida e muito fácil. A gente vê ali coloridinho as áreas que me dão maior retorno. Então, imediatamente eu já sei onde que eu vou direcionar as minhas forças. Se eu vou fazer um evento ou se eu vou participar de um evento, possivelmente eu vou escolher as áreas que estão ali no laranjadinho. Com certeza eu vou escolher fazer posts ou usar até mesmo formas de falar que impactem as pessoas que trabalham ou que estão naqueles locais. Como que eu vou acessá-las? E aqui a gente já entra também com questão de fidelização também de carteira. A gente falou sobre, não basta só prospectar, a gente colocar mais pessoas no nosso negócio, mais parceiros, mais clientes, se a gente não tiver a capacidade de mantê-los. Então, a qualidade da entrega e os pequenos diferenciais no dia a dia, a forma que ele é atendido. Poxa, ele precisa ficar ligando para um telefone que está sempre ocupado e às vezes a secretária não tem informação, não consegue me passar para o advogado está fora fazendo alguma audiência, ou não, ele consegue ali através do portal de forma rápida e fácil ter acesso aos dados dele de forma transparente e tendo sempre a sensação de, poxa, meu processo está sendo bem cuidado, porque a gente sabe que a tramitação demora, mas o cliente sabe, ou ele acha que o processo dele está estacionado numa gaveta, que era a impressão que a gente via muito antigamente. Infelizmente, o cliente final tem a imagem de meu processo está lá parado, eu não recebo uma ligação, e o advogado ele se matando para trabalhar, para fazer todos os movimentos em todos os processos, acompanhar todos os andamentos, não perder prazo, e a gente vê a fidelização está nas coisas simples do como você entrega. A qualidade do relatório, a gente já falou aqui agora dessas mensagens automáticas, assim como também coisas simples como, eu consigo estratificar um relatório aqui e mandar um feliz aniversário para a Lívia quando for o aniversário dela? Poxa, a Lívia foi minha cliente lá em 2010, mas será que hoje, se ela tiver uma nova demanda, ela vai lembrar do meu escritório ou ela vai procurar de novo na internet ou vai pedir indicação de novo para outras pessoas? Então, se manter também presente. A gente falou muito de mídias sociais, mas existem as pequenas abordagens personalizadas que fazem toda a diferença. De, poxa, bom dia, Lívia, hoje é o dia do advogado, parabéns.
ela vai, poxa, a Paola, que eu conversei com ela há anos atrás, inclusive na ocasião me prestou um ótimo serviço, lembrou aqui que é meu aniversário. Eu vou dar uma visitada, ver como é que está o site dela, como é que estão as publicações, como está a carreira dela, se teve esse tipo de interação de proximidade que às vezes acontece nas relações de trabalho, ou não, eu tenho uma nova demanda, ou o meu colega comentou que precisa de um advogado de confiança. Então, a pessoa que vai estar sempre à minha mente vai ser a doutora Lívia, que me mandou o relatório, que fez o meu atendimento, que lembrou do meu aniversário, que teve todo o cuidado com essa jornada, desde a primeira vez que eu tive contato com ela, seja até através de mídias sociais, até o momento que foi finalizada a minha necessidade. Sim, isso é posicionamento de marca. Isso é posicionamento de marca. Não dá para a gente afastar. E eu trouxe um outro singelo exemplo, nesse caso aqui, de um post sobre segurança, né? Qual que era a comunicação que esse escritório estava pretendendo com os clientes? Olha, eu quero dizer que eu tenho um nível de segurança para atender às suas demandas que extrapola o usual. Então, entenda que o meu escritório ele é mais seguro, mais ágil e tudo mais. E aí eu vou trazer um case, não é dessa postagem em si, mas de um cliente meu, que agora, eu vou falar do tema. Tá todo mundo falando de chat GPT, inteligência artificial, vai me ajudar a elaborar a petição, tem que tomar cuidado, até decisão já teve, elaborada pelo chat GPT. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter? A gente está falando o tempo todo de se comunicar sua marca. Um cliente virou para mim e falou assim, não, porque eu acho muito legal esse recurso, vamos entender como ele funciona. Mas eu não sei qual é a fonte. Eu não vou criar um post no meu site, no meu Instagram, com base em dados, em informações que eu não sei o lastro. Aí fica a importância, e eu vou dar esse alerta para vocês, né? A gente passou vários exemplos de como fazer marketing jurídico de maneira ética, e esse é um, tá? Saibam a fonte da informação que vocês estão compartilhando. Tenham um conteúdo seguro e confiável, tá? Não é sair compartilhando qualquer coisa ou colocando inteligência artificial para ajudar, tá? Porque isso pode comunicar o contrário do que vocês desejam, tá? Então, queria também trazer esses dois exemplos aí para vocês. E, bom, a gente falou muito de prospecção nesse primeiro momento, de estratégia de captar mais clientes e de fomentar os clientes que vocês já têm, que é, né, inarredável no contexto atual. Mas eu queria agora, Paola, ouvir um pouco sobre a sua perspectiva de fidelização. Beleza, captei os meus clientes, estou posicionado de maneira ótima no mercado. Como fazer esses clientes divulgarem a minha marca também? Fidelizá-los, né? Qual que você pensou aí para nós? Perfeito. Trouxe um pouquinho na fala anterior a respeito, né, sobre a atenção, a personalização, a entrega, estar sempre presente com informações seguras. Então, eu vou usar um case que eu vivi aqui dentro da Thomson Reuters, que eu acho que ilustra bem. Eu trabalho aqui, como eu já falei, há 19 anos, e a gente tinha um setor comercial onde a gente fazia tudo. A gente que prospectava o cliente, a gente que fazia a proposta de valor, as reuniões, conhecendo cada nicho, entregando ali quais que seriam, dentro das ferramentas que nós tínhamos, o que a gente tinha para ajudar no sucesso do nosso cliente, qual seria a melhor forma de implantar. Passados uns meses, esse cliente tinha dúvidas, eu que voltava para resolver essas dúvidas. Então, era um serviço feito de ponta a ponta, e importantíssimo isso acontecer, porque você ter clareza de todo o processo e conhecimento de todo o processo é extremamente eficaz quanto à segurança e confiabilidade da sua marca, e fidelizar um cliente que confia no seu trabalho, ele sabe que a Lívia está lá para me dar respostas. No entanto, isso me impedia de ter cada vez mais clientes, ou às vezes na busca de ter mais clientes, como que eu mantinha essa atenção para a carteira que eu já tinha. E a empresa passou por um momento incrível, onde ela estruturou a área que hoje é a Custom Success. Começou como um onboarding, um treinamento, e nós começamos a ter profissionais capacitados, inclusive muito deles foram saídos de dentro dessa estrutura que eu trabalhava, atendendo todo o processo, e se especializando, que foi o que a gente falou lá atrás, se especializando cada um na sua parte. Então, hoje nós temos times especializados em prospecção, nós temos um time especializado na parte de proposta de valor, nós temos o time especializado em onboard, e a gente melhora a experiência do cliente.
Então, a gente traz esses silos de especialização. Eu vi isso acontecer aqui na prática. A gente auxilia os escritórios de advocacia a fazer isso no atendimento ao cliente também. Muitas vezes, quando eu converso com o cliente a respeito de fazer uma migração, ele fala assim, nossa, mas como é que eu vou passar todos os meus dados? A minha equipe já tem uma cultura, a gente já está acostumado a fazer nesse formato, meu cliente já está acostumado a fazer no meu formato. E eu falo, relaxa, porque foi uma dificuldade que eu passei com vários times. A gente mudou a cultura, a gente mudou os CRMs, a gente mudou o sistema. E tudo isso pautado em melhorar a resposta do cliente. E no início, às vezes, eu achava absurdo um cliente ligar para mim com uma dúvida e eu falar assim, 1 minuto que eu vou te passar para um outro especialista. Porque eu queria atendê-lo de ponta a ponta, só que eu entendi que a minha especialidade era trazer outro, ele tinha que ter a confiança de que eu seria a porta-voz deles aqui dentro e de que qualquer profissional dentro de qualquer área dentro da empresa estaria com a mesma comunicação que eu, com o mesmo time que eu, com a mesma qualidade, e que ele não sentiria um impacto quando amanhã ele ligasse, por exemplo, no 0800 e pedisse atendimento do suporte. Vai ser tão personalizado quanto foi o meu atendimento inicial, vai ser tão respaldado quanto foi o meu atendimento inicial. Então, eu vi essa transformação acontecer e, consequentemente, profissionais mais capacitados, clientes comprando mais, ferramentas se desenvolvendo e, principalmente, o volume de vendas e carteira de clientes aumentando. Eu acho que esse é o sucesso final que todos que estamos conversando aqui buscamos. A gente quer um bom atendimento, a gente quer uma especialização, mas pautado em ter clientes satisfeitos, clientes que fiquem na casa, clientes que sejam rentáveis para o escritório e que isso seja toda uma grande roda de sucesso para todos os envolvidos do processo. Espero ter deixado insights que auxiliem e apoiem nessa visualização de mercado e de atendimento ao cliente e retenção de cliente também. É incrível, Paulo. Muito bacana ter trazido esse ponto. Quando eu vi que você trazia esse espectro, eu fiquei bem, bem feliz. Primeiro, porque eu vivi esse processo de estruturação interna. Eu passei por isso, né, de virar uma CS, digamos assim. E segundo, porque ele não se difere muito do que eu vi acontecendo nos escritórios que eu pude trabalhar. Então, o primeiro ponto que a gente viu, é importante compreender qual é a jornada daquele cliente. Quem atende, como atende, o que é falado para ele, como é falado para ele, olha o que falamos. Se tem um motivo para gostar ou para não gostar. E aí, um primeiro foco, quando a gente fala de fidelização, na minha visão, é a organização. Organização de documento, organização de relato, evitar pedir várias vezes a mesma coisa, o mesmo documento, demorar muito para dar um retorno que é simples. Essa agilidade é fundamental. E essa organização só vai vir quando vocês tiverem tempo para poder fazer isso. Porque hoje, se você gasta muito tempo gerando um relatório para um cliente, muito tempo respondendo no WhatsApp, você está dedicando o tempo que poderia ser para isso, para fidelizar melhor, né, os seus clientes. Um segundo aspecto que eu também... Isso eu estou falando que aconteceu internamente, tá? Então, eu estou trazendo também uma experiência que foi nossa. Um segundo aspecto, que a gente até falou bastante, inclusive, que da comunicação, mas eu vou além, que é o nível de interação. O cliente, ele precisa ter uma noção do progresso do cara. Ele precisa conseguir acompanhar qual fase que está, quem é o responsável, quem que ele fala. Ele liga, só fala para a secretária? Qual que é a perspectiva que aquele cliente tem, né, com aquele caso? Isso precisa ser comunicado e várias vezes, constantemente, a gente sabe. De preferência que esteja num portal para ele ir, né? E por último, mais ou menos importante, a personalização. Não tem nada que vai fidelizar mais do que esse sentimento de que você teve um atendimento extremamente personalizado. Você lembra qual é o caso, que você chama pelo nome, por isso que é importante ter organização. Se você não lembrar, você sabe onde pegar. Tá? E indicadores. A partir disso, você consegue mensurar quanto tempo eu gasto, quantos voltam, quantos indicam, né? Depois, se vocês quiserem, a gente pode compartilhar alguns indicadores que são comuns dentro do mercado que nós vimos, e aí a gente continua essa conversa, porque a ideia é a gente trocar esse tipo de experiência, né? Eu entendo que, né, quando a gente pensa nesse aumentar a carteira de clientes, fidelizar,
a gente está falando muito disso, de ser capaz de conduzir um modelo de negócio que seja organizado, que tenha dado estruturado, direcionado para um resultado transparente. Então, se eu tivesse que falar em foco para 2024, seria esse. Né? Perfeito. Então, aqui a gente está finalizando, agradecer o tempo de todo mundo. E o nosso intuito é auxiliar e apoiar os profissionais do direito para fazerem o seu trabalho com eficiência, com organização, fazer uma nova geração de operadores de informação capacitados para estarem nesse novo momento tecnológico. E gostaria de deixar aí algumas perguntas para vocês pensarem depois a respeito do que a gente conversou. Eu e o meu escritório, a gente já está na advocacia 5.0, a gente já tem os recursos, a gente já se posicionou. Eu já estou atingindo a expectativa dos meus clientes na jornada que eles esperam. E eu já tenho recursos para fazer com que tudo isso aconteça. Deixar essas perguntas em aberto. Fica aí os nossos contatos, como a Lívia falou, é só um início de um bate-papo. É um assunto muito abrangente e a gente tem vários cases e situações um tanto quanto específicas que a gente já auxiliou e já lidou. Então, ficamos à disposição caso alguém queira nos procurar. Nós temos também consultores e especialistas que podem dar continuidade caso a demanda seja maior, que eu e a Lívia não consigamos atender todo mundo. Então, a gente consegue trocar com vocês ideia, trazer insights, formas de fazer e desejando aí a todos um sucesso nos negócios e nos colocando sempre à disposição para trocas e para apoio para todo o sistema jurídico aí. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Bom dia, né?